pelo Senhor através de Moisés para o povo que estava ali partindo, estava saindo. Era a partida do povo saindo da escravidão do Egito. E nós, meus irmãos, aprendemos muito aqui no primeiro domingo, né, o objetivo, significado da Páscoa, que é passar por cima. Mas eu quero, meus irmãos, nesta noite, com base nesse versículo que lemos, neste detalhe que Deus traz através de Moisés, naquele momento tão importante para a nação de Israel, para o povo hebreu, aliás, que estava ali no Egito, naquele período de escravidão, e Deus haveria de libertar o povo através da mão de Moisés. E nesta celebração, nessa instituição de Deus, irmãos, da Páscoa, Deus institui ali um momento, uma cerimônia, na verdade, uma celebração onde as famílias deveriam estar reunidas nas suas casas, um cordeiro era morto, e aquela família deveria, né, passar os umbrais da porta, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e era o sinal que o anjo da morte teria para passar por cima daquela casa e não adentrar, e todos os primogênitos, e era o último sinal, né, a última maravilha que Deus operaria, mostrando a Faraó ali o seu poder, e a partir então daquele sinal, Faraó então liberta o povo, Deus então cumpre a sua promessa de arrancar o povo com mão forte das mãos ali das mãos de Faraó e do Egito. Mas, irmãos, interessante que na ordem em que Deus ele estabelece a maneira com que o povo deveria celebrar a Páscoa, a maneira com que Deus institui a Páscoa, institui aquela celebração, e os detalhes que Deus ele faz questão de trazer ao povo, nos traz lições muito importantes para nós. Eu quero, com base nisso que Deus fala através de Moisés, aplicar algumas lições para os nossos corações nessa noite. Porque aquela celebração, ela girava em torno de uma refeição que haveria de ser feita. Só que aquela refeição, meus irmãos, não era uma refeição comum, não era algo do dia a dia, não era uma refeição qualquer, era algo que estava em volta daquela celebração, daquele momento, um propósito de Deus havia de ser cumprido. Por isso que Deus, ele traz, meus irmãos, essa orientação dizendo, olha, assim o comereis. Ou seja, Deus ele está dando algumas instruções para aquelas famílias, através de Moisés, dizendo, olha, assim vocês comereis os vossos lombos cingidos, vosso calçado em vossos pés, e vosso cajado nas mãos, e comerei apressadamente ou às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. E a primeira ordem, a primeira recomendação que Deus, irmãos, ele traz para as famílias hebreias naquela época é: estejam os vossos lombos cingidos. E é sobre, meus irmãos, esse ponto, nós vamos falar a respeito um pouco acerca do calçado dos pés, mas eu quero me ater nesta noite apenas a essa primeira recomendação que o Senhor traz àquele povo, de pedir àquele povo que cingisse os vossos lombos. Ou seja, porque, irmãos, nós sabemos, nós ouvimos isso também no primeiro domingo, que após aquela refeição, aquele povo sairia com mão forte. Aquele povo seria liberto, e ali, a partir dali, eles iriam caminhar pelo deserto, a direção à terra de Canaã. Então, eles não poderiam sair de qualquer maneira, eles precisariam estar prontos, estar preparados. E a primeira recomendação que Deus traz para aquele povo era: cinja os vossos lombos. Esteja com vossos lombos cingidos. Isso por quê? Porque, meus irmãos, as vestimentas que aquele povo utilizava naquela época era uma túnica muito comprida, que ia até aproximadamente o tornozelo, e ficava solta. E essas vestes soltas, para fazer uma refeição, era adequada. Porque numa refeição, normalmente, nós estamos à vontade, nós não estamos preocupados, nós estamos, né, muito bem, nós estamos relaxados, né, podemos assim dizer, estamos acomodados e fazemos a nossa refeição. E assim aquele povo costumeiramente fazia. Só que essa refeição em específico havia um detalhe muito especial. Após aquela refeição, um propósito havia de ser cumprido.
Então, por isso que Deus, na sua presciência, na sua imensa sabedoria, ele diz para aquele povo, olha, cinge os vossos lombos. Isso por quê? Porque, meus irmãos, na partida, para sair às pressas, imagina aquele povo saindo, se fosse necessário correr, como correria com a túnica indo até os pés? Como correria com aquela túnica, meus irmãos, e algumas delas arrastavam até o chão? Não daria, né? Atrapalharia a caminhada, atrapalharia aquele povo na sua caminhada no deserto em direção ao propósito pelo qual Deus havia estabelecido, que era colocar o seu povo numa terra em que mana leite e mel. E aí, meus irmãos, eu já aprendo uma lição extraordinária. Primeiro, meus irmãos, nós estamos numa noite especial, numa noite de ceia do Senhor. E aquela refeição, naquela época, como eu disse, naquela ocasião, não era uma refeição qualquer. Aquela refeição está cercada de um memorial, de um propósito tremendo estabelecido por Deus. Assim como nesta noite, meus irmãos, daqui a pouco nos assentaremos à mesa para participar da ceia do Senhor. E não é apenas mais um momento, não é apenas mais uma refeição, não é apenas mais um momento que estaremos celebrando, meus irmãos. Nós estamos aqui celebrando exatamente a mesma Páscoa que os judeus estavam celebrando naquela época, só que agora é diferente. Agora nós não precisamos matar o cordeiro já foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, está à destra de Deus e está aqui no nosso meio, aleluia, nos avivando, nos renovando. Mas, irmãos, a grande questão e aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, que o Senhor falou comigo na tarde, enquanto estava refletindo nesta palavra, e meus irmãos queridos, é uma reflexão que nós devemos fazer. Estamos preparados para a partida? Pode ser que nesta noite, depois dessa ceia, Jesus ele decida arrebatar a sua igreja. Será que os meus lombos eles estão cingidos, prontos para que, se o Senhor arrebatar a sua igreja, eu venha subir, eu possa subir apressadamente, como foi a saída do Egito? Ou, meus irmãos, as pontas das minhas túnicas vão atrapalhar a minha subida? Irmãos, a túnica tinha algumas pontas, e um comentarista, se não me falha a memória, pastor Adenir Araújo, ele faz um comentário muito interessante acerca desse texto, que ele diz que as pontas das túnicas ficavam soltas e aquele povo poderia tropeçar e cair no meio da caminhada, principalmente em saindo apressadamente, com pressa, correndo, poderia cair. E aí, meus irmãos, o Senhor falou comigo enquanto eu refletia nesse comentário. Existem algumas pontas nas nossas vidas, meus irmãos, que vão nos fazer tropeçar nesta caminhada que nós estamos indo em direção à Nova Canaã. Nós estamos indo em direção à Canaã celestial. Pontas, meus irmãos, que às vezes nós não queremos cingir. Ponta da mentira, ponta da discórdia, a ponta da falta do perdão. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, essas pontas elas vão atrapalhar a nossa caminhada em direção à Canaã celestial. Nessa noite, Deus ele está me convidando, te convidando, pega essas pontas, junta ela. Irmãos, pena que o Data Show, até mandei mensagem hoje para o pessoal da mídia para colocar, para projetar. Muito interessante como se fazia naquela época para cingir, pastor Natanael, os lombos. E é muito interessante que se pegava as pontas, enrolava por meio das pernas, e aí apertava entre as pernas, ou seja, as pernas ficavam livres. Os hebreus poderiam correr, poderiam guerrear, poderiam batalhar, poderiam trabalhar, mas, irmãos, com a túnica solta não tinha como fazer nada disso. E nessa noite Jesus me trouxe aqui, meus irmãos, Deus enviou essa palavra para mim, para você, para dizer, essas pontas que estão soltas, elas precisam ser cingidas. As pontas que estão soltas, elas precisam ser presas, precisam ser amarradas, porque elas vão me atrapalhar, vão te atrapalhar. Você, meus irmãos, andar com mais velocidade, aleluia, com mais eficiência, e principalmente a você lutar pela sua salvação. Irmãos, a nossa partida está muito próxima. Jesus ele está voltando. A nossa partida, meus irmãos, assim como era
A expectativa daquele povo de sair do Egito era iminente. E aí Deus havia dado aquela ordem, porque ele sabia que após todo aquele processo, aquele último sinal, a morte dos primogênitos, eles iriam partir. Irmãos amados, Deus está trazendo essa mesma alerta para mim e para você nessa noite. Cinja os seus lombos, porque se você não cingir os seus lombos, isso pode te atrapalhar. Ô irmãos, e deixa eu aprofundar mais um negócio aqui. Ela pode até te impedir, me impedir de entrarmos no céu. Agora, cingir com o quê, pastor? Aí nós vamos para lá, para Efésios capítulo 6, versículo 14. Cingindo os vossos lombos com o quê? Quem é bom de Bíblia aí? Hã? Com a verdade. Quem é a verdade, irmãos? João 14, 6. Quem é a verdade? Oi? Jesus. Ele mesmo está se definindo acerca dele próprio, está dizendo, eu sou o caminho, mas também eu sou a verdade. E nós precisamos nos cingir, meus irmãos, e a recomendação de Paulo com a verdade. E a verdade é Jesus. Porque existem pessoas que estão cingindo, estão cingidos, aliás, mas cingidos com outras coisas. Cingidos com aquilo que não deve. Estão cingidos com aquilo que não deveria se cingir. Mas a recomendação bíblica para nós nessa noite é: cinja com a verdade. E a verdade, meus irmãos, ela está aqui, ó. É a palavra de Deus. Ele mesmo disse, João capítulo 8, versículo 32, o próprio mestre diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo ele foi liberto do cativeiro do Egito. Irmãos amados, ele pode observar, eu disse isso no culto no domingo retrasado na nossa filial do Engenho da Rainha. Irmãos, o que levou aquele povo a alcançar o livramento foi a obediência, a recomendação de Deus. Irmãos, o que vai também te levar e me levar para o céu é a obediência. Palavra do Senhor, e a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: cinja-se com a verdade, cinja-se da palavra de Deus, cinja-se de Jesus Cristo, cinja da presença dEle, cinja-se da graça dEle, cinja-se da unção dEle, cinja-se da santidade dEle, porque, meus irmãos, a minha partida, a sua partida está muito perto, está muito próximo, e eu e você, nós precisamos estar prontos. Prontos. Há pessoas que acreditam que Jesus só vai voltar daqui a 50 anos. Pode ser que aconteça que seja, que volte daqui a 50 anos. Mas ele pode voltar agora. Ele pode voltar arrebatando a sua igreja, ou ele pode voltar para mim. Porque eu posso aqui ministrando e cair duro no chão aqui. Um AVC, infarto fulminante, tantas outras causas mortes que existem por aí, ou pimba. E aí Jesus volta para mim. E a minha partida aconteceu de forma apressada. E se meus lombos não estivessem cingidos? Irmãos, e se os meus lombos não estiverem cingidos? Irmãos, enquanto eu meditava nessa palavra, meus irmãos, um temor muito grande de Deus veio ao meu coração. Porque, meus irmãos, a nossa partida, irmãos, observe o que Deus está dizendo, irmãos, lá no passado, a libertação do povo, olha, comem apressadamente, porque a partida de vocês não está no texto, assim, eu acredito, vai ser muito rápida. Irmãos amados, a recomendação de Jesus, ele continua, não deixa para santificar amanhã, não deixa para perdoar amanhã, não deixa para abrir o coração amanhã, não deixa, meus irmãos, para santificar, para consagrar amanhã, não deixa para orar amanhã, não deixa para ler a Bíblia amanhã, não deixe de consertar com seu irmão amanhã. Não deixe de abrir mão desse ressentimento amanhã. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. E como é que vai ser, irmãos? Esse dia eu conversando com a irmã, eu disse para ela assim, irmãos, e deitando couro, pastor, não tem irmão, eu falei assim, eu vou orar para Jesus preparar outro céu para ela e outro para você. Falei, irmão, não é do Engenho da Rainha não, tá, irmão? Você é pastor de lá. É de um outro ministério, nem da nossa igreja é. Dá para deixar os irmãos tranquilos, que a gente pode especular, meu Deus, quem foi? Mas fique tranquilo, irmãos. Falei, minha irmã, eu vou começar a orar agora aqui. Para quê, pastor? Para Deus preparar um céu para você.
Para Deus preparar um céu reservado só para você. Como assim? Não entendi, pastor. Por que você não consegue ter comunhão com a sua irmã? Irmão, cinja o seu lombo. Cinjamos, aliás, deixa eu me incluir nessa palavra. Cinjamos os nossos lombos com a verdade. Oh, aleluia. Irmãos, e a verdade, observa, ela é o antônimo da mentira. Irmãos, e se eu digo que eu amo o meu irmão e eu não amo, a verdade não está em mim. Se eu digo que eu perdoo o meu irmão e não perdoo, a verdade não está em mim, eu não estou cingido com a verdade não está em mim. E se, meus irmãos, a minha partida acontecer neste momento, o que será? Onde eu passarei a eternidade? Irmãos, Deus nessa noite está nos chamando a atenção, porque, meus irmãos, esse momento da nossa partida pode acontecer em qualquer momento, a qualquer momento isso pode acontecer. Irmãos, e o desejo de Deus não é que eu e nem você nós venhamos tropeçar no meio da caminhada, muito pelo contrário, o desejo de Deus é que aconteça como aconteceu com os hebreus, que nós venhamos marchar, irmãos, em passos firmes, em passos fortes, em direção a Canaã celestial, em direção à Nova Jerusalém. Esse é o desejo de Deus, que eu e você alcancemos aquilo que Ele projetou para nós. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Aleluia. Aquela refeição, como eu disse, ela estava cercada de propósitos. Porque depois dela, meus irmãos, haveria um sinal e Deus encerraria um ciclo de 430 anos. E nós aprendemos aqui que foram 430 anos do período, que não foi todo ele da escravidão. E Deus, irmãos, Ele vai fechar esse ciclo de uma forma gloriosa, mostrando, meus irmãos, a sua glória para Faraó, libertando o seu povo como mãos fortes, e mostrando a sua glória também para o seu povo. E aí, meus irmãos, é a ceia do Senhor, e nós estamos também nessa noite, e eu glorifiquei a Deus por essa comparação que o Senhor colocou no meu coração. Lembra que Jesus diz, fazer isso todas as vezes em memória de mim? E aí Paulo, meus irmãos, ele diz na carta, nós vamos ler daqui a pouco, fazer isso até que Ele venha. Todos os meses nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Todos os meses nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E daqui a pouco, Deus ele vai fechar esse ciclo. A nossa trajetória da face da terra, ela se termina, ela cessa. E aí, meus irmãos, sabe como é que Deus vai fechar esse ciclo? Arrancar, meus irmãos, um beberrão, aleluia, um dançarino de funk como eu, escravo do Egito, e colocar, meus irmãos, nas mansões celestiais. Colocar alguém que era usuário de droga, alguém, meus irmãos, que andava numa vida promíscua, numa vida mergulhada no pecado, no engano, escravo do Egito, e colocar na mansão celestial. Irmãos, vai fechar esse ciclo com glória e com poder. Irmãos, e esse dia está se aproximando. Por isso que eu e você, nós não podemos permitir que as pontas soltas permaneçam soltas. Nós precisamos cingir, amarrar, meus irmãos, nos aprontar. Irmãos, que pensa bem, meus irmãos, largamos a bebida, largamos a droga, largamos a prostituição, largamos a adultério, largamos o cigarro. Pessoas aqui largaram, meus irmãos, a bruxaria, a feitiçaria. E aí, meus irmãos, vai tropeçar porque o irmãozinho não deu a paz do Senhor. Irmão, percebe como é tão pouco? Percebe, meus irmãos, como é tão pequenininho? Olha quantas coisas, meus irmãos, nós fomos vencendo, nós vencemos, nós fomos transpassando, nós fomos vencendo. E aí, meus irmãos, às vezes uma coisa, aí a Bíblia fala, meus irmãos, por isso que a Bíblia é extraordinária, que ela nos alerta. As raposinhas. As benditas, isso mesmo, diaconisa Cíntia. As benditas raposinhas. Mas nessa noite, meus irmãos, o fogo de Deus vai queimar as raposinhas para a glória do nome dEle. Oh, aleluia. Nessa noite, aleluia, as raposinhas vão cair por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Deixa eu seguir aqui. Irmãos, observe. E o pastor falou isso eu vou pegar a carona que o pastor falou aqui na ceia. Possivelmente,
algumas pessoas não seguiram aquelas recomendações. E além de perder os seus filhos primogênitos, provavelmente permaneceram presos também no Egito, não alcançaram a libertação, porque não obedeceram aquilo que Deus havia estabelecido. E se nós observarmos, meus irmãos, são recomendações simples. Reflita comigo, ela não é simples. Olha, vocês vão pegar um carneiro, vão pegar ele, vão guardar, vão pegar ele no 10º dia, vai guardar ele até o 14º dia, no 14º dia à tarde vocês matam, e aí depois vocês vão assar, e aí aquele que não tiver condições, a família junta 2 famílias, né? Todo aquele processo, e aí assem, não pode cozinhar, e com isso sobrar vocês precisam queimar no fogo, e aí Deus traz essa recomendação, foi o texto que lemos, né? E aí, cinge os vossos lombos, coloca o cajado na mão, calça, sandálias, porque, meus irmãos, isso não era comum. Eles não faziam a refeição dessa forma, né? Essa recomendação estava indo na contramão daquilo que era normal, daquilo que era o cotidiano daquele povo, né? Assim como, meus irmãos, a palavra de Deus ela vai nos confrontar. Assim como a palavra de Deus ela vai bater de frente com aquilo que eu penso que está certo. Só, irmãos, que se você observar a palavra de Deus, essas recomendações da palavra de Deus para a nossa vida, é muito simples. Nós que complicamos. Nós queremos complicar o negócio, mas a palavra de Deus é simples. Se credes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mateus 24:12, por muitos anos, foi a divisa da nossa igreja. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Texto Apocalipse 3:11, texto pregado pelo pastor Roberto Medeiros no sábado, no culto de jovens. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Olha, irmãos, recomendações simples, que nós precisamos obedecer. Só que às vezes a gente quer complicar. A gente quer inventar. A gente acha que é difícil. A gente acha um monte de coisa, mas é muito simples. E pensarmos, meus irmãos, aquele povo, o prêmio que eles receberam por obedecer foi chegar em Canaã. Claro que daquela geração que saiu, somente Josué e Caleb, por conta do problema do deserto, mas isso aí fica um outro dia. Mas eles saíram como um forte. Deus cumpriu com o seu propósito, Deus cumpriu com a sua promessa. Ei, meu irmão, a vinda de Cristo é uma promessa verdadeira. A vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, meus irmãos, é uma verdade que vai acontecer a qualquer momento. Eu obedecendo essas recomendações bíblicas ou não, Jesus ele vai arrebatar a igreja. Irmãos amados, pode acontecer que seja no momento inesperado. Por isso, em todos os instantes, eu preciso permanecer obedecendo as recomendações da palavra. Aquilo que Deus está falando comigo, aquilo que Deus está me recomendando, aquilo que Deus está me orientando, aquilo que Deus está, irmãos, exigindo de mim. Porque, irmãos, às vezes nós olhamos a palavra de Deus e aí vemos só como um pedido, mas, irmãos, a palavra de Deus para nós não é um pedido, é uma exigência. Se obedecermos, recebemos aquilo que ela promete. Se não obedecermos, nós também recebemos as consequências dela. Vamos seguir. Deixa aqui. Jesus, é isso tudo já? Oh, meu Deus, pastor, me dá mais 10 minutinhos só, pastor. Misericórdia. Vamos lá, meus irmãos. Aquela fuga, meus irmãos, aquela partida, ela seria bem sucedida se aquelas famílias, aquela nação, ela fizesse os preparativos da forma correta. E aí, como já falamos a respeito da túnica, que precisava ser cingida, o cajado na mão, e os pés calçados. E o que faria, meus irmãos, o que diferenciaria deles alcançarem êxito naquela partida seria exatamente esse preparo. Porque imaginamos que as sandálias, aquela
região era uma região rochosa, com pedras. Imagina correr naquele lugar descalço. O cajado, para conduzir ou apacentar as ovelhas, como eles sobreviveriam sem o leite, sem a carne, né, sem a provisão do gado. E como falei a respeito da túnica, sem as túnicas amarradas, tropeçariam, cairiam. Então, o preparo faria toda a diferença para aquele povo seria bem sucedido ou não na sua caminhada, na sua trajetória, na sua partida em direção a Canaã celestial, ao cumprimento da promessa. Irmãos, na nossa vida, quando nós contextualizamos para os nossos dias, não é diferente. A nossa caminhada, a nossa partida, é claro que essa nossa partida pode acontecer, como eu disse, agora, mas ela pode acontecer daqui a 20 anos. E aí nós precisamos fazer, meus irmãos, como foi testemunhado pelo pastor Cristiano aqui nesta noite, manter firme a nossa fé. Manter firme a nossa confiança. Manter firme a nossa fidelidade a Deus. E tudo isso passa por um bom preparo. Tudo isso para, meus irmãos, por um bom alicerce. E aí, meus irmãos, nós sabemos que na nossa trajetória, eu falei daquela nação que estava saindo do Egito em direção a Canaã, e aquele território era um território rochoso, só que aí Deus envia a coluna de fogo, Deus envia a coluna de nuvem para proteger aquele povo. Só que aí Jesus, meus irmãos, quando ele vai falar da nossa caminhada, da nossa trajetória, encerrando o Sermão da Montanha, no capítulo 7, a partir do versículo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai dizer e vai orientar aos discípulos, e essa orientação serve para nós, dizendo da diferença, meus irmãos, do que vai fazer a diferença na nossa trajetória. E aí ele faz uma comparação entre dois construtores, um que edifica a sua casa sobre a areia e o outro que edifica a sua casa sobre a rocha. Se você observar o texto lá, os dois ouvem as palavras de Jesus. Os dois escutam as palavras de Jesus. As intempéries, meus irmãos, são exatamente iguais para os dois construtores. Chuvas, ventos e rios. Qual é a diferença, pastor, que Jesus menciona lá? Aquele que pratica a palavra de Deus. Observe que os dois ouvem, os dois recebem a mesma palavra, a mesma instrução. Mas o que vai fazer a diferença entre um e o outro, o que vai fazer a diferença no alicerce é a prática da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, quando nós falamos desse preparo, irmãos, o preparo que eu e você nós precisamos ter para continuarmos caminhando, continuarmos marchando na expectativa que daqui a pouquinho a trombeta ela vai soar, daqui a pouquinho, meus irmãos, a trombeta ela vai tocar. E aí, para que esses ventos que nós enfrentamos, para que essas chuvas que nós enfrentamos, para que esses rios que nós enfrentamos, que nenhum de nós que aqui estamos isentos, não venha nos derrubar. O segredo está em obedecer e em praticar a palavra de Deus. Irmãos, aqui está o nosso alicerce em praticar a palavra de Deus. Por isso que nós insistentemente, em quase todos os cultos, nós ouvimos isso do nosso pastor, nós ouvimos isso dos pastores que aqui ministram. O que muda as nossas vidas não são aquilo que nós ouvimos, mas são as atitudes que nós tomamos diante daquilo que nós estamos ouvindo. Irmão, nós temos recebido a palavra. Nós temos sido alimentados pela palavra. Nós temos sido, meus irmãos, exortados, orientados, admoestados pela palavra. Mas, irmãos e meus irmãos, a reflexão que eu preciso fazer nessa noite, o que eu estou fazendo com essa instrução que eu recebo? O que eu estou fazendo com essa instrução que eu tenho recebido da parte de Deus? A orientação para aquele povo foi: cinge os vossos lombos, calça os vossos pés, coloque o seu cajado na mão, estejam prontos, estejam preparados. E todos aqueles que assim fizeram partiram do Egito em direção à terra prometida. Ei, meu querido, ei, minha querida, nós precisamos continuar praticando a palavra de Deus. Pai, meus irmãos, para que possamos continuar seguindo em direção
as mansões celestiais, porque, meu querido, minha querida, o nosso tempo aqui na terra está findando. Esse tempo, meus irmãos, da nossa peregrinação na terra está acabando. Irmãos amados, por isso aguente firme, continue, meus irmãos, firme no Senhor. Mas talvez você possa me dizer: pastor, o vento está soprando muito forte. Continue praticando a palavra, porque esse vento não vai derrubar você. Ah, pastor, mas a chuva está caindo de forma torrencial. Continue praticando a palavra de Deus, porque essa chuva ela não vai ser capaz de derrubar. Ah, pastor, mas os rios, eles estão correndo, a correnteza está muito forte. Continue praticando a palavra de Deus, e esses rios, eles não vão ali te submergir, como Deus ele promete, né, através do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 12, 2, se não falar a memória: quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, e nem a chama arderá em ti. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Ei, meu querido, continue obedecendo a palavra, continue praticando a palavra, continue sendo fiel à palavra, e haverá, meus irmãos, uma vitória eterna para a sua vida e para a minha vida. Aleluia. Irmãos, e o nosso privilégio é ainda maior, porque aquele povo herdaria uma terra, nós, um território, aliás, nós estaremos para sempre na companhia do Senhor. Nós estaremos para sempre na companhia dele. Por isso, meu querido, continue cingindo seus lombos, continue guardando a palavra, continue obedecendo a palavra, porque, meus irmãos, daqui a pouquinho, como diz a palavra do Senhor, em um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Que o Senhor nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.